Alô, boa tarde. Começando a gravar agora, né, o pessoal que vai chegando aí vai pegando a gravação. Eu falar em gravação, eu coloquei a gravação da última aula aqui no Moodle para vocês. Eu tinha colocado antes, aqui na semana 1, no final do desenvolvimento do projeto de automação, do projeto que vocês vão fazer para avaliação 1. Aí eu passei aqui para cima, nos avisos. Deixa eu ver, aqui nos avisos, depois das avaliações nas atividades síncronas. Então, você tem os avisos. Eu passei aqui para as atividades síncronas depois das avaliações, para o final. A aula da semana passada está aqui, ó. Atividade síncrona do dia 24, das 2h40 e das 3h50. A de hoje eu vou colocar aqui para o final também. E está aqui, ó, a desse ano, desde o início do ano até hoje, eu vou colocando aqui. Aí, tá? Então, quem quiser conferir ou perdeu da aula passada, que foi a primeira desse semestre, está aqui. Eu vou colocando elas por aqui, à medida do possível, né? For gravando. As avaliações eu coloquei aqui. Quem já viu, a avaliação 1 está aqui, a avaliação 2. A avaliação ao diagrama de contatos LEDER da programação SLP para automação da planta industrial de seleção de caixas do software ITS PLC. Tá? Aí eu coloquei a avaliação 1, o link para ela está aqui. Então, projeto 1. Implementar um sistema automatizado via CLP, controlador lógico programável, em diagrama de contatos, LEDER para o controle de transporte seletivo de caixas de diferentes tamanhos, utilizando duas esteiras principais com fim de curso para uma mesa rotacional de 2 posições, em direção a 2 esteiras transversais para as entradas de 2 elevadores de transporte. Para efetuar o controle automático desse sistema para enviar caixas de tamanho menor para o elevador à esquerda das esteiras principais e as caixas de tamanho maior para o elevador à direita. Utilizar o botão de parada de emergência vermelho para inverter manualmente os processos de seleção, caixas menores para o elevador à direita e caixas maiores para a esquerda, quando acionado. Observações. O funcionamento do sistema deve ser totalmente automático, a partir do comando manual de início até o comando manual de parada do processo, exceto para o botão de versão de seleção. O acionamento das esteiras da mesa rotacional deve ser feito de modo que não ocorram colisões entre os produtos, condições que devem ser especificadas, mas não descritas no enunciado, devem ser justificadas e especificadas no projeto, a critério dos desenvolvedores. Tá? Então, esse projeto 1 aqui, o que ele quer dizer é basicamente isso daqui, ó. É aquilo que eu falei na primeira aula lá da semana passada, que vocês vão utilizar esse software aqui, o ITS PLC. Esse link aqui explica ITS PLC Professional Edition. Como é que vocês fazem O para obter ITS ele. PLC MHJ Edition e o ITS PLC Professional Edition, eles têm a mesma interface. A diferença é que o PLC Professional Edition ele funciona com Pela empresa 3D de alguns o hardware, na hora que você baixa, junto com o ITS MHJ. aquele link ele vai explicar para vocês, esse link aí, como vocês fazem para obter o ITS PLC MHJ, como é que vocês fazem para lidar com ele, né? E que é com base nele ou na planta dele que a gente vai utilizar para efetuar o projeto.
E a gente é o que a gente tem, e é o que a gente tem lá na UTFPR. Então é esse daqui, ó. Isso que a gente utiliza é chamado de PBL, Project Based Learning, o aprendizado baseado em projeto. Então, ao invés de ter uma planta industrial ou despender dinheiro e tempo elaborando uma planta industrial dessas, a gente faz ela baseada em simulação ou baseada em um modelo computacional de uma planta industrial, tipo essas daqui. Essa é uma planta industrial bem realista, né? Uma planta industrial 3D, do modelo computacional 3D, que simula essa planta industrial aqui. O nosso primeiro projeto é baseado nela. E essa planta industrial aqui, ela tem características do problema de automação que a gente faz, englobando algumas características até avançadas do problema de automação inicial, né, e básico, para aprender sobre um controle discreto. E é uma planta de controle discreto. Ela, no modo manual, eu comando ela por aqui, né? Mas para o problema proposto, ela vai ter que funcionar no modo automático, ou seja, vai ter que ser automatizada. O problema que foi dito ali vai ter que ser feito o quê? A partir do acionamento manual, aí o acionamento manual que é dito ali é esse daqui, ó. Apertar o botão de iniciar. Então, a partir do acionamento manual, que seria esse daqui, até a parada, que seria essa daqui, tá? Então, o funcionamento dela tem que ser automático, a partir do acionamento manual. Então, o acionamento manual é esse daqui, e a parada dela é essa daqui. Então, a planta, ela pode ser totalmente automatizada. Quer dizer, você não precisa meter a mão nela para nada, para nada. Mas pelo menos 2 acionamentos manuais ela tem que ter, que seria o início e a parada. Então, pelo menos 2 acionamentos tem que ser manuais, o início e a parada, tá? Então, o início e a parada tem que ser manuais, ou seja, você não pode automatizar tudo totalmente. Pelo menos o início e a parada tem que ser manual, né? Tem que ter a intervenção humana. Então, você não pode automatizar tudo totalmente. Senão, tudo nesse mundo vai ficar robotizado, né? Então, vai ser dominado por máquina, né? Então, pelo menos o início e a parada de tudo tem que ser um ato humano. Então, o início aqui do processo e a parada tem que ser manual. Então, o início aqui até a parada do processo tem que ser manual. Então, você pode dar o início aqui e deixar isso daqui funcionando 100 anos, até dar parada aqui manualmente, ou até dar um defeito aqui, né? Mas até lá, você vai ter que pegar e fazer isso daqui iniciar e fazer isso daqui parar. Para quê? Para testar, pelo menos, né? Então, até isso daqui está funcionando, funcionar por 100 anos até parar, você vai ter que fazer isso daqui, iniciar, parar, aí testar, aí iniciar, parar, testar, iniciar, parar, testar e assim por diante, né? Então, você tem que fazer isso daqui, fazer o quê? Pegar, iniciar, tá? Aí a caixa vai entrar aqui, vai vir por essa mesa aqui, então ela faz isso daqui, ó. Vou colocar no manual, tá melhor. Vai fazer isso daqui. Ó, a caixa de tamanho grande, ela tem uma etiqueta só. Ó. Aí a caixa aqui, ela para, tá? Daí eu vou explicar para vocês por que a caixa aqui para. Aí a caixa vai subir na mesa giratória, vai girar. Aí caixa grande vai para esquerda. Tá?
Caixa pequena vai para direita. Tá ok? Facinho. Deixa eu colocar aqui automatizado agora, que eu vou precisar usar esse botão aqui, tá? Daí a hora que você apertar aqui, daí vai a caixa ali, ó. A hora que você apertar esse botão aqui, opa, parar aqui, aqui aciona essa esteira aqui. Aí, para essa daí, tá? Por que que para essa esteira aqui? Você tem que parar essa esteira aqui. Porque se você deixar essa esteira funcionando, ó, o que que vai acontecer com as caixas ali, ó. Elas vão começar a encavalar ali, tá? E vai dar outro problema aqui. Porque você tem que medir o tamanho das caixas aqui, ó. As caixas, elas vão passar pelo sensor aqui 1 e 2. O sensor 1 e 2 estão aqui. Aí você vai medir mais de um tamanho de caixa aqui. Aí vai começar a medir mais de um tamanho de caixa aqui. Daí você vai perder o tamanho da caixa aqui, ó. Aí vai acontecer o quê? Ele vai errar o tamanho da caixa que vem aqui na mesa giratória. Então é melhor você vai ter que parar essa esteira aqui quando a caixa passar aqui, ó, por esse sensor 1 aqui. Pelo sensor 1, tá? Porque você vai ter que parar essa esteira aqui a hora que a caixa passar pelo sensor 1. Porque ele vai ter que pegar e ligar daí essa esteira 1 aqui. Tá? Você não vai poder parar essa esteira aqui, por quê? Porque essa esteira vai ter que continuar rodando para empurrar essa caixa aqui para essa esteira 1 aqui. Para essa esteira horizontal, quer dizer. A esteira do atuador 1. Tá? Vai ter que ir para lá daí. Então, isso daqui está explicado lá nos vídeos da semana 1. Naqueles vídeos da semana 1 lá, da parte 1 do desenvolvimento do projeto, está explicado lá. Por isso que é desenvolvimento do projeto. Ele explica como faz para desenvolver esse projeto de automação aqui. Está explicado lá. Então, para desenvolver esse projeto aqui, ele é baseado nessa planta de automação de controle discreto. Por isso que é automação e controle discreto. É baseado nessa planta aqui, baseado nesse software para PBL, Project Based Learning. Baseado nesse projetinho aqui, tá? Isso daqui, ele funciona no modo automático do ITS PLC MHJ, e o ITS PLC MHJ você obtém da empresa ITS PLC. Lá no vídeo do ITS PLC eu explico como é que vocês fazem para obter esse software. Esse software vocês obtêm eles lá da Real Games, no site deles. O ITS PLC Professional Edition é para ser utilizado, como eu falei na aula passada, com o módulo de interface com o equipamento do CLP. Só que o módulo de interface, você precisa de um equipamento de CLP e você precisa de um hard lock. Aí é difícil você ter um equipamento de CLP porque você precisa ter uma fábrica, uma empresa para utilizar esse equipamento. Lá no laboratório a gente tem, porque a gente tem o curso de engenharia de controle e automação, né? Então é difícil vocês terem um equipamento de CLP. Então é difícil vocês terem utilizar essa versão. Esse ITS PLC MHJ, essa versão do ITS PLC é para ser utilizada com um software de simulação feito pela MHJ. A MHJ é a empresa que fabrica o WinSPS. O WinSPS é o software de simulação do CLP da Siemens, que a gente utiliza, que é o CLP que a gente utiliza lá no laboratório, junto com o ITS PLC Professional Edition. Então, essa versão do ITS PLC é que é feita para ser utilizada com o simulador da Siemens, com o WinSPS MHJ.
com o simulador da Siemens. Então, essa versão aqui, vocês podem baixar ela da Real Games, do site da Real Games, como uma versão demo. Só que essa versão do ITS PLC, ela tem a validade de demonstração de 30 dias para ser utilizada com o simulador do WinSPS. Para ser utilizada com o simulador para 30 dias. Depois que passou esses 30 dias, você pode utilizar ela no modo manual. Daí ela funciona igual essa minha versão aqui. Essa minha versão já expirou a data de utilização dela com o WinSPS. Então não consigo utilizar mais ela com o WinSPS. Então ela já passou a data de... já expirou a data de utilização dela. Então não consigo mais linkar ela com o WinSPS. Mas eu consigo utilizar ela ainda está funcional para ser utilizada no modo de demonstração aqui, ó. No modo automático eu ainda utilizo ela, só que está igual como se eu utilizasse ela no modo manual, aqui, ó. Quer dizer, é como se eu utilizasse no modo manual mesmo. Então é como se ela não funcionasse no modo automático. A não ser, é claro, que eu dê um jeito de burlar o modo a licença dela, né? Do jeito que ela expirou. Então, se eu arranjar um crack, alguma coisa assim, eu consigo burlar o modo de demonstração dela. Aí, ó, porque eu não tenho a licença dela também, né? Eu consigo colocar ela. Mas se você baixar e instalar ela, a partir do momento que você instalou, ela vai te dar 30 dias no modo de demonstração ligada ao MHJ daí. Que no modo automático dela, ela vai ter uma ligação direta com o MHJ. Aí, ligada junto ao MHJ, ela vai considerar os sensores dela aqui como sendo o S0, S1, S2, S3, S4 até o S10. No MHJ, se você colocar esses nomes de sensores no MHJ, S0, S10 no MHJ, como sensores ligados aqui no ITS MHJ, nesse ITS MHJ aqui no modo automático. E os atuadores seriam A0, A1, A2, A3 até A7 aqui no MHJ também, nesse modo automático aqui. Aqui seriam daí A9, A10, A11 e depois A12. Então seriam esses daqui que ficariam sendo os atuadores e sensores para linkar, né, fazer o link junto com o ITS MHJ. Esse seria para ligação com o ITS MHJ. Aí esses dados aí estão no link junto a esse vídeo aqui. MHJ Edition, que está no atrás. link do ITS PLC. O ITS PLC MHJ Edition e o ITS PLC Professional Edition, eles têm a mesma interface. Nisso eu falo desses links aqui, do ITS PLC Professional Edition, ITS PLC MHJ Edition. Tem uma outra versão também, que é o ITS PLC ATG Edition. Esse ATG Edition é para outra versão daí do ATG, que seria um software da Autogen, para ligar com o software Autogen, da empresa Autogen. Esse software Autogen é um software genérico de simulação de processos industriais também, que você monta processos industriais. Aí esse software ele simula processos industriais, simula circuitos elétricos de comando de motores, aí simula circuitos elétricos de diagramas unifilares de acionamentos elétricos,
simula circuitos de elétricos, eletropneumáticos, simula circuitos elétricos multifilares, unifilares, de comandos de motores, simula circuitos também de automação em Graph7, como está aqui, simula circuitos funcionais em Graph7, simula circuitos em ladder também. Esse circuito aqui, ele tem normatização também em Graph7, normatização, automação industrial e de instrumentação também. Esse é um software da empresa Altongen, tá? E aí tem também uma versão do ITS que é linkada também, ou serve também para ser utilizada com esse software, Altongen. Mas ele também é um software pago, um software da Aertia, feito pela Aertia, né? O software Altongen. Aí a versão do ITS que é utilizado por ele é a ATG. ITS PLC ATG Edition. Fora essas versões, aqui as versões do ITS, elas saíram de desenvolvimento. Aí agora a Real Games, que é a desenvolvedora do ITS, era desenvolvedora do ITS, quer dizer, ela deixou de desenvolver o ITS, agora desenvolve o Factory.io. Então, o Factory.io é a nova versão, ou seria a versão mais nova do ITS PLC. Então, ele trocou pelo Factory.io, que é mais flexível e seria mais versátil, mais moderno também, tem mais funções que o TS PLC. O simulador CLPs, o WinSPS. Opa, bom dia. É Alon? Alon, isso. Ele Cara, resume aí seu currículo para mim. O que você tem de legal? Ele é feito pela empresa MHJ. Estamos aqui no mecanismo de linha S7300 a MHJ, da Siemens. Ela é uma empresa também europeia, ela é sueca, se eu não me engano, e ela é uma das únicas empresas que ela é autorizada pela Siemens a desenvolver software de simulação dos CLPs da Siemens, para a linha S7300. Ela é uma das únicas empresas que é autorizadas pela Siemens, porque a Siemens ela disponibiliza o código-fonte dos CLPs delas, ou do software dos CLPs e de hardware dos CLPs dela, para que ela possa utilizar para fazer os simuladores dos CLPs da linha Siemens. Aí, disponibilizando esses softwares do hardware e dos CLPs da linha Siemens, eles conseguem desenvolver, baseando-se nesses softwares, os simuladores nos softwares, nos sistemas operacionais, para Windows ou para Linux também, mais facilmente. Então, eles se tornam os únicos, exclusivos a desenvolver softwares de simulação para esses CLPs. Então, eles são praticamente os únicos que têm software de simulação para esses CLPs da linha Siemens. Aí, como a gente utiliza os CLPs da linha S7300 da Siemens, então a gente pega esses simuladores daí para simular daí os softwares para as plantas industriais, né, do ITS. E a gente utiliza também o ITS lá nos laboratórios, então a gente acaba utilizando também eles para ficar mais similar, né, os projetos que a gente está fazendo aqui. Esses CLPs da linha S7300 também tem a possibilidade da programação deles em Graph7, apesar de que o Graph7 não é normatizado para programação em CLPs
ou seja, para que os CLPs sejam programados em Graph7. Então, o Graph7 não é uma linguagem padrão para CLPs. Linguagem para programação de CLPs seria Ladder, diagrama de blocos lógicos e STL, lista de instruções. Então, o Graph7 não é. O Graph7 ele é colocado como se fosse um bloco de função em ladder. Então, você pega, coloca o Graph7 em um ladder, aí no ladder ele é inserido dentro do ladder. Aqui a MHJ, ela faz softwares também para a área de automação, para outros fabricantes também, de equipamentos para automação. Como, por exemplo, ele faz para Allen Bradley, para ABB, faz outros tipos de software para automação também, como, por exemplo, aqui para Graph7, né? Faz esse daqui que é o Graph7 Studio, faz softwares para gerenciamento de energia, faz softwares para gerenciamento de automação em geral também, não só para CLPs, mas também para, por exemplo, PLC Lab, para gerenciamento de redes de CLPs, né? E de outros componentes também que lidam com CLPs. Ele também lida com Factory.io para treinamento do CLP, né? Aqui está o WinSPS, faz também drives para CLPs, aí, e assim por diante, analisadores, né? E aí tem outros também. Para você pegar o WinSPS com eles, você pode utilizar o WinSPS também da versão demo. Também aqui, por exemplo, ó, o demo de graça ali, né? Para a versão demo deles, você pode baixar ele, pegar um cadastro no site deles via um e-mail, né? Um e-mail seu aí. E se você pegar a versão demo deles, você pode pegar e utilizar 5 vezes o WinSPS. 5 vezes que eu falo, você pode pegar, abrir e fechar ele 5 vezes, o software deles, esse simulador. Se você se cadastrar com e-mail com eles e pegar o cadastro com eles ali, eles te fornecem uma chave com código, aí dá para você utilizar mais 5 vezes, daí o WinSPS. Quer dizer, você pode utilizar no total 10 vezes, né? Abrir e fechar o software, o WinSPS 10 vezes, né? Quer dizer, você pode utilizar 10 vezes no total. Aí o que eu fazia? Para não ter que ficar abrindo e fechando, né? Eu utilizava, por exemplo, no meu notebook. Daí o meu notebook, como era no notebook, daí para não ficar abrindo e fechando, eu não abria e fechava ele, né? Eu deixava ele ligado direto porque ele ficava na bateria, né? Daí eu não ficava abrindo e fechando ele direto nessa pandemia, eu deixava ligado na bateria, então ele, mesmo com queda de energia, ele não desligava, né? Então ele ficava ligado direto, eu deixei ele ligado lá direto, então ele ficou lá aberto, né, o WinSPS. Mas daí ele acabou expirando essas 10 vezes aí, porque o Windows ele tinha que atualizar, né? Aí ele acabou atualizando as 10 vezes lá, eu acabei ligando, desligando ele, reiniciando ele 10 vezes lá e ponto, expirou essas 10 vezes. Só que daí eu acabei instalando ele no meu desktop. Daí eu acho que está expirando, deve estar na última vez para utilizar aqui essas 10 vezes daí no desktop, né? Daí ficou assim daí, né? Mas eu peguei, me baseei os vídeos daí para desenvolver o projeto, eu acabei fazendo com ele, porque esse WinSPS, ele tem os projetos dele, ele é compatível e a interface dele é igual ao programa que é utilizado com o programa da Siemens, dos CLPs da Siemens. Então, o programa que você utiliza dos CLPs da Siemens é o TIA Portal. É o Totally Integrated Automation Portal. É esse daqui, ó. Totally Integrated Automation Portal.
Então, o programa que você utiliza para os CLPs da Siemens é esse daqui. Fora essa aba aqui do lado, que é a aba de simulação do WinSPS, o programa da Siemens é esse daqui, tá? É igualzinho. Você utiliza. Então, ele é igual ao programa de programação, o software de programação dos CLPs da Siemens. O projeto que você utiliza nos CLPs da Siemens, você pode pegar e importar ele para cá, para o ISPS, pode exportar também para os programas, para o TIA Portal da Siemens. O programa que a gente utiliza no laboratório lá é uma versão mais antiga dos CLPs da Siemens, que é o Simatic Manager. É que o problema que você tem nesses fabricantes de equipamento de automação e que fizeram lá também na UTFPR, é que eles adquiriram um equipamento proprietário. Equipamento proprietário quer dizer o quê? Que é de um fabricante de equipamento de automação proprietário, que seria a Siemens. Eles fazem equipamento de automação para fabricantes, para o mercado, e não para a universidade. Deveriam ter adquirido para a universidade, que universidade é pesquisa, é estudante, é treinamento, e não para mercado, que são as fábricas, né? Aí não, adquiriram lá da Siemens. Aí qual é o problema nisso? O problema é que a Siemens, por exemplo, quer ganhar dinheiro, né? Então lá, qualquer coisa que a gente vai comprar ali, quer pegar e atualizar, por exemplo, quer atualizar o programa ali dos CLPs da Siemens. Daí agora, para atualizar, a gente vai ter que pegar e pagar daí. Aí se vai ter que pagar, aí tem que pagar por cada máquina ali, cada CLP que a gente tem, né? Então vai ter que pagar mais caro para atualizar os programas que a gente tem lá. Então a gente tem uma versão mais antiga que é feita para o Windows XP, que é o Simatic Manager. Então se a gente quiser atualizar para essa versão aqui, que é a TIA, né? Aí vai ter que pagar para Siemens daí, vai ter que pagar mais caro daí, né? Para atualizar para essa versão. Mas a que a gente tem lá é boa ainda, né? É a Simatic Manager, né? Que é uma versão que esse programa aqui ele importa daí dessa versão, daí para essa daqui, que é a da TIA, o WinSPS, né? Ele importa para essa versão aqui também. Então ele é compatível ainda. Então dá para ele pegar aqui dessa versão aqui e mostrar, né? E aí ele consegue mostrar nessa versão aqui e ser compatível, né? Para pegar para essa daqui. Aí desses problemas que tem também, tem alguns fabricantes que eles fornecem o software de programação do CLP deles e fornece também com simulador de graça, o software de programação do CLP deles com o simulador junto de graça também. Então, você pode baixar esse software aqui de programação do CLP deles e vem com o simulador também de graça. Vem os dois juntos de graça, né? Esse daqui não vem o de programação do CLP e esse daqui também, que é de simulação, vem os dois separados e nenhum é de graça. Então, é desvantagem, né? Por quê? Porque é tudo proprietário, né? Que é para o cliente pegar e comprar, né? É um produto bom, mas daí tem que ser comprado, né? E o detalhe, os dois vêm só para o Windows também. É feito em conjunto com a Microsoft, mas também só tem para a Microsoft também, tem que pagar os dois também, né? E aí tem que ter o licenciamento para os dois, né? Quer dizer, o cliente tem que ter o sistema operacional da Microsoft e ainda tem que pagar também pelo sistema operacional, tem que pagar daí pelo software da Siemens, tem que pagar pelo simulador também da Siemens, se quisesse treinamento, então é tudo assim, né? Então esse software aqui, ele se obtém a simulação dessa forma e eu utilizei ele para fazer os vídeos lá do desenvolvimento do projeto, com ele ali. Mas nada impede que você utilize o outro software de simulação também, né? Aí outros softwares também,
eles obtêm também a simulação, você pode obter. Às vezes, eles são mais simples também, não tem, às vezes, toda a funcionalidade que tem um CLP desses aqui. O CLP S7300, ele é um CLP do nível médio, da linha de médios recursos, aí, um CLP da linha média, de médios recursos da linha Siemens. Mas é um CLP bom, digamos assim. Um CLP de recursos mais avançados, da linha mais avançada da linha da Siemens, é o S7400. Mas o CLP S7300 já tem bastante recurso. Por exemplo, nele você já consegue programar já em Graph7. Esse simulador aqui, você já consegue simular esses CLPs da linha S7300. Já consegue importar e exportar os projetos de CLPs dessa linha aí. Você consegue importar e exportar para eles, para colocar dentro deles aí. Aqui nesse vídeo eu mostro como é que vocês fazem para colocar a importação e exportação nele. Para fazer isso, aqui embaixo, na tabela de símbolos, vocês têm que colocar, quando conseguirem o software, vocês têm que colocar os símbolos no mesmo endereçamento que o ITS, PLC e MHJ. Ou seja, vocês têm que colocar da mesma forma que está lá no ITS, PLC e MHJ. Então, tem que ser S0 a S10 e A0 a A0 a A10, e os símbolos dos botões lá estão descritos também no manual do ITS, PLC, MHJ. Estão também descritos lá. Se eu não me engano, os botões eles se iniciam em A10 não. No endereçamento. O endereçamento tem que ser de I0 a I7. Ou I124.0 a I124.7 e I125.0 a I125.7. Tem que se verificar lá, certinho. Somente a chave inversora tem que se verificar. Eu acho que somente a chave inversora não está inserida lá. Aqui, ó, a parte do projeto, vocês têm aqui do ITS, PLC, do ISPS e MHJ. O desenvolvimento do projeto de automação é colocado até a parte 8. Talvez somente a chave inversora, que é o botão de inversão, não esteja colocado, tá? Se eu não me engano, acho que só o botão de inversão. Agora o que resta somente aqui, ó, a interface, tá? É adicionar o acionamento da esteira para o elevador. Deveria ir para a esquerda. Então tem uma falha aí que já dá para nesse detalhe talvez dê problema. O sistema em que você está atuando, ele vai agir de uma certa forma. Ele deu uma pausa, tá? E simplesmente eles.
Eles ficam sem função daí. Mas o circuito de comando, o sensor vai ficar desacionado daí. Mas se eu tiver um atuador tipo de uma esteira ali, daí, porque aqui no, ela vai retornar à posição inicial dela. Então ela não vai parar. Ela vai retornar para a posição dela. Se ela estiver na posição dela virada. Então, se ela estiver na posição inicial dela, permanece na posição inicial dela. Se ela estiver virada, ela vai voltar então para a posição dela. Se for o elevador, ele retorna para a posição dele. Daí. Então ele não permanece na posição que ele está, ele retorna à posição dele. É para desativar o atuador 4, ativas, os atuadores que estavam ativos, eles permaneceram. Ó, aquilo ali já é o diagrama de contatos, tá? O ladder que eu passei para vocês. Então, ele já está pronto lá na parte 8, no desenvolvimento do projeto. Então, só falta a parte inversora, da chave inversora. Só que a chave inversora é a parte mais fácil que tem, porque vocês só tem que mudar duas networks. Vocês têm que colocar mais duas linhas em duas networks para a chave inversora inserir o botão que vai fazer o papel da chave inversora. Daí a gente pode utilizar aquele botão de emergência para a chave inversora. Aquele botão de emergência para a chave inversora. Eu coloquei lá os dois softwares. Tá certo?